Deixa eu fazer. Oi, Lu. Ah, Lu? Oi, Lu. Oi, Lu. Agora sim. É, meu Demorou para. Deus, Eu são já as tinha pessoas- mandado. Ele demora para problemas de carregar. tecnologia, meu Deus. Desculpe, a gente estava. Acontece. Acontece. Retoma, porque até já me perdi um pouco na hora que cortou. Nossa, eu também não lembro, mas enfim, vamos continuando aqui. Que uma pessoa Uhum. mandou a pergunta falando Ah, assim, quando você travou, perguntou o seguinte: se eu tiver, acho que ela até voltou, mas se eu tiver errado, ela me corrige. Como que funciona o tratamento psicológico da obesidade, né? Para além uhum. das dietas, como é que funciona esse tratamento? Isso. Pois é, eu acho que isso aí é uma questão super importante. Como é que a gente pode é, ajudar a pessoa a emagrecer? É ajudar a pessoa a lidar e aceitar o limite. Essa possibilidade de introjetar o não como alguma coisa positiva. Isso é muito difícil, porque Ou a dificuldade com o limite, ela vem dos primórdios da vida psíquica. Então, isso é uma coisa muito forte, muito arraigada. Quando a gente fala em transformar o corpo, é muito importante que haja um acompanhamento psicológico para que essa transformação possa ocorrer com qualidade. E o que a gente vê é uma impossibilidade da pessoa poder aceitar essa transformação. Porque, por mais que a pessoa queira muito emagrecer, não, isso não basta. Eu quero emagrecer. Ah, mas eu queria continuar comendo igual que eu comia antes, que é o que a gente ouve quando a pessoa vai se preparar, às vezes, para uma cirurgia bariátrica. Então, todo trabalho é um trabalho de ajudar o paciente a introjetar o limite como algo positivo. Ajudar a pessoa a aprender a dizer não. Isso é o básico, né, Lu? é o básico, e eu digo assim para os meus pacientes, eu falo, olha, e esse não é só para comida. Você diz sim para o seu chefe, para sua mãe, para o seu pai, diz sim, faz favores para todo mundo. Aí na hora da comida você quer dizer não? Não vai. Não está coerente. Você é uma pessoa que nas suas relações, na sua vida, você não põe limite. E isso é diretamente significado através da comida, esse limite. Precisa ter limite na vida, né? De E é muito testar, difícil. trabalhar, repetir esse não tantas vezes até você conseguir também trazer para a comida. E a gente percebe isso como, aos poucos, ao longo do tratamento, a pessoa vai é, podendo encontrar, por exemplo, um tempo para dedicar-se à sua leitura, ou para se dedicar a uma aula de violão que ela tinha tanta vontade de fazer. Não, mas é a hora do meu filho, é a hora do É hora marido. de todo mundo. Pois é, é a hora do outro, mas não tem hora para si mesmo. É. Então, poder dizer não para si mesmo também significa poder dizer não para o outro. A Fernanda está dizendo aqui, o engraçado é que a maioria das pessoas acham especialistas em emagrecimento
e acham que tudo é questão de força de vontade. Você tem toda a razão, Fernanda, porque, inclusive, a impressão que dá é que quando a pessoa começa a emagrecer, ela começa uma terapia, a impressão que dá é que ela passa o bastão. Eu estou aqui e agora você me emagrece. E não é assim. A pessoa precisa se implicar, como a outra colega comentou. Claro que precisa assumir a responsabilidade pelo seu desejo. E não é aceitar que eu não tenho força de vontade. Não, eu tenho força de vontade e eu posso, mas eu preciso me conectar com o meu real desejo. Esse que é o trabalho do psicólogo, Verdade. no sentido de ajudar, né? Força de vontade, gente, é igual o motor de arranque de carro. Ele dá aquela fagulha, mas para você continuar a viagem, você não pode ficar usando essa força. Ela tem uma energia muito alta e a gente não sustenta algo que é para a vida. Isso é outra coisa que as pessoas, e eu me incluo nisso, enquanto uma obesa emagrecida, e depois eu vou explicar por que eu uso esse termo comigo, porque é para vida, não vai ter data de término. Por isso é que quando a gente pensa em dieta, com início, meio e fim, falha. Porque se você parar de fazer aquilo que te emagreceu, você vai engordar. Exatamente. E a Luana está levantando uma questão aqui importante. Esse não, ele precisa começar para o preconceito que muitas vezes o obeso encontra dentro da família. Ai, todo tempo, querida. Todo tempo. Todo tempo o Ai, obeso ai. tem alguém apontando o dedo para ele, que ele come demais, que ele não faz aquilo que ele deve. Então, Luana tem razão. O preconceito é muito grande e a necessidade de começar a dizer não. Quando você aceita o não como alguma coisa positiva, começa a ser possível você dizer não para o outro, para aquele que você ama, aquele com o qual você convive. Porque o não é estruturante, é muito bom, porque o ser humano ele se estrutura, nós, desde os primórdios da civilização, que nós nos estruturamos em torno da lei. E o que é a lei? A lei ela define o que pode e o que não pode. Então, é em torno do não que a gente se estrutura. E é por isso que é tão importante a gente poder dizer não. Poder dizer não significa estar estruturando aquela relação. Eu posso dizer que eu não estou de acordo. E isso não vai destruir o outro, da mesma forma como não me destrói, muito pelo contrário. Eu posso dizer não para os alimentos que não me fazem bem naquele momento, e isso vai ser muito positivo para a minha saúde. Ao contrário do que muitos propagam, como se houvesse uma impossibilidade da pessoa dizer para si próprio e para o outro que não está de acordo. Isso não vai destruir o outro. Muito pelo contrário, vai ajudar aquela relação a se estruturar de uma maneira mais positiva. E agora eu sou obrigada a lembrar daquele artigo do filósofo Máximo Recalcati, que ele fala da psique, né, da pessoa gorda, que é o grande engolidor. O grande engolidor, ele chama assim, mas não no sentido só de engolir muita comida. Ele engole os desaforos, as situações, ele não consegue dizer não. Vocês já devem, né, o pessoal que está aqui, ter ouvido falar, a gordinha tão boazinha, o gordinho bonzinho. Exatamente que para aquele sujeito é complicado, não? Porque ele tem medo do desafeto, ele tem medo de não receber afeto. Ele já sofre tanto preconceito que ele precisa ser o mais engraçado, o mais bonzinho, aquele que faz está tudo para sempre todo disponível mundo, para o outro, não é? disponível. É o bonzinho, o engolidor, o grande engolidor. E isso se E reflete ele diretamente no corpo.
né? A Luana está trazendo aqui uma questão, ela disse, eu havia perguntado também sobre a restrição nas dietas. Já tive no passado muitos nãos para tudo. Ficava meses sem comer nada que gostava e depois voltava a comer o dobro. Que é um, vejo que é um equilíbrio. Quer dizer, precisa haver um equilíbrio. A pessoa, na realidade, a gente estava falando, Luana, agora há pouco, que para emagrecer, não é uma dieta que vai emagrecer. É você aprender a se relacionar com a comida de uma outra maneira. Uma outra maneira. Aprender a comer de tudo. Doutor Alfredo Halpern, mais uma vez, nos ajuda nisso. Ele dizia, a gente precisa ter uma dieta minimamente palatável e precisamos comer de tudo e Precisa, gente. precisamos adequar a quantidade. A sua comida favorita não vai sumir do planeta e você precisa se relacionar com ela. Não tem Exato. como. Sabe? Ai, só vou ser magra se nunca mais eu comer minha comida favorita. Comida, gente, quando a gente fala comida, a gente fala de afeto, cultura, relações. A gente não está falando de proteínas, carboidratos. Então, por isso é tão importante, sabe? Pois é, porque Comida a é gente não. muito maior. Porque a gente não pode esquecer que o alimento é uma forma de afeto também. É com isso que a gente se relaciona com o outro. E a gente aprende isso. É a primeira coisa que o ser humano aprende, né? Quando ele mama no seio materno ou na mamadeira, aquilo ali é uma troca. Precisa ter o olhar da mãe, né? Para aquele bebê que está se alimentando. Você está nutrindo o bebê, não só do leite, não só dos nutrientes, Ali, mas não é? É a coisa do acolhimento, do afeto, da troca de olhar. cheiro, Você está oferecendo, toque, você precisa oferecer, inclusive, um, como é que chama? Uma manto. possibilidade dele se sentir firme, protegido e seguro no seu colo, né? Os braços e a proximidade com o corpo que acalenta, que esquenta o bebê, tudo isso está presente no ato de se alimentar, que a gente não pode esquecer que é um ato de compartilhar. O ato de comer é o ato de compartilhar. É você poder é, dividir com o outro. O bebê está dividindo com a mãe aquilo que ele está recebendo, ele também está olhando para a mãe e está retribuindo tudo que ele está recebendo. Das coisas que mais me emocionam é ver uma imagem de um bebê sendo amamentado. Aquilo que você estava falando, o alimento, tudo que o alimento representa. É muito, né? E aí vem uma dieta restritiva e o alimento é só para funcionar o corpo. E a mente cobra, né? A gente cobra isso. Nossa, cadê o afeto nisso? Por isso que muitas vezes dá errado, né? Faltou Porque você afeto. não pode ficar sem prazer. É fundamental. O alimento é e deve ser a maior fonte de prazer do ser humano. Então, tem que aprender a lidar. Não é restringir. A Michelle está dizendo isso, porque, ao contrário dos outros vícios, exato, não podemos nos Não tem abster de como. conviver com o produto. É, Não é? A gente não pode deixar de comer. exatamente. Exatamente. Diferentemente, por exemplo, do alcoolismo. É evitar o primeiro O gole. primeiro A gente não gole. pode evitar a primeira garfada. Pelo menos, eu falo, pelo menos 3 vezes no dia, esse paciente ele vai ter que lidar com aquilo que é tão difícil para ele. Né, o paciente compulsivo ou com obesidade. É muito difícil, é muito mais difícil. Sem dúvida. Por quê? Porque a gente não pode se abster de comer. Não. Então, precisamos adquirir novos hábitos. E quando a gente fala de hábito, a gente está falando de inconsciente. São atitudes que acontecem inconscientemente. Então, isso precisa ser trabalhado ajudando o paciente a aceitar o limite. O limite que a nutricionista e a boa nutricionista deve fazer, equilibrando, sempre respeitando
o paladar do paciente. Ah, eu detesto Exato. alface. Não deve comer alface, porque Tem a alface não vai milhões te de fazer bem. coisas. Tem Exatamente. tantas outras coisas. E tem muita gente que diz: eu não faço dieta porque eu odeio alface e frango grelhado. Meu Deus, não precisa comer Não alface e precisa frango grelhado mais. para É, emagrecer. a própria classe criou, né, esse estereótipo. Eu tenho pacientes que eu tenho que esperar uns 3 meses, trabalhar esse paciente para que ele quebre esses paradigmas em relação à nutricionista para poder ir. E aí ele volta feliz, porque, graças a Deus, eu trabalho com gente séria e fala: tem bolo com café da minha avó no lanche da tarde. Eu falo: tem, você vai emagrecer. Porque esse é o papel do bom nutricionista. Ele vai ralar para colocar isso dentro das calorias, mas você vai comer seu bolo. E é o tal da metodologia do 80-20, que eu falo. 80% você faz de bons alimentos, dos essenciais, e 20% do supérfluo, que é aquele brinco, que é aquele brilhinho que precisa ter na vida. E olha só, a Luana aqui, que está interagindo bastante com a gente, ela está pedindo recomendação de livro do Dr. Alfredo Halperner. Ele tem vários livros, E Luana. menina, ele ia no bem-estar o tempo todo. Deve ter vídeo dele no YouTube. Ele era do final da vida dele, ele participava diariamente do programa Bem-Estar. Diariamente. E o filho dele é agora presidente da Associação Mundial, sei lá, americana, de obesidade, o Bruno. Seguindo Pois é, eu não maravilhosamente o conheço. pai. Não Eu conhece? não conheço o título de nenhum livro do Bruno, mas eu recomendo o livro do Dr. Alfredo Halperner, que é excelente para leigo, mas dando informações. Porque a gente também, na nossa clínica, a gente precisa trabalhar com a psicoeducação, porque são informações. E tem um livro dele que eu acho que é o mais indicado, Luana, se chama Obesidade, Mitos e Verdades. Esse livro está arquisgotado. Eu até já sugeri que esse livro fosse reeditado, mas se você não encontrar em PDF em algum lugar, eu sugiro que você vá à estante virtual, porque, inclusive, a gente encontra Livros em, usados. em usados bem acessível. E esse livro é muito bom. É um livro fininho e excelente, que dá informações importantes e que ele desfaz um pouco esse mito de que o obeso ele é gordo porque ele não tem educação, não tem vergonha na cara, porque ele não tem força de vontade. Então, eu sugiro, viu, Luana, que você busque esse livro, Como é que chama Obesidade, esse? Obesidade, Mitos e Verdades. Ah, tá. Eu Ele tô tem olhando aqui vários no. outros. Tô olhando aqui no iPad, tem um também que chama Dieta que Ele tem vários Funciona. livros. Ele Tem tem muitos três, livros. eu acho. Ele tem uns 3 livros que ele escreveu com um jornalista que emagreceu com o Dr. Alfredo. Então, eles escreveram juntos e é muito interessante porque é um leigo também se colocando com todas as dificuldades que ele teve, mostrando como o Dr. Alfredo pôde ajudá-lo. Então, todos os livros do Dr. Alfredo Halperner, de alguma forma, são bem acessíveis também para o leigo. Tem um outro que é Manual para o Clínico. Esse já é um pouco mais elaborado Específico. e já é mais para profissional. Sim. Eles estão no consultório, não estão aqui, que senão eu mostrar. Tem bastante livros dele. Tem o Magro para Sempre. Depois, É, uma busca, gente. Coloca pontos. Alfredo Alper, que vocês vão ver. O próprio, se digitar errado, o Google corrige. Não tem problema. É verdade, é verdade. E eu não conheço, Lu, você conhece algum livro do Bruno Halperner? Eu acho que ele não tem livro publicado. Ele publica muitos artigos científicos. Aí tem no Instagram dele. Direto eu tô citando ele nos meus stories. Pois é, a gente precisa também divulgar a boa literatura que há a respeito do tema, para que as pessoas possam efetivamente se informar, porque é através da informação e do desejo, né? Aí Sempre. retoma o nosso trabalho e pode mudar
o padrão alimentar. E nos Atuando. proteger, né? E proteger dos milagreiros, os falsos milagres que estão aí. É cinta para emagrecer, é gel, é livro também que tem, né? Só é gordo quem quer. Já. Livro, é o chá, é esse monte de pílula. Então, a informação, gente, é muito importante. Não se trata doença crônica com milagre. Não tem como. Obesidade é doença crônica. O tratamento, ele é também, né, demorado. Não vai ter milagre. São Não tem muitas milagre nunca. coisas. E essa noção de que, por exemplo, a pessoa pode emagrecer continuando a comer de tudo como comia antes, nunca. Não, Isso não como é antes, verdade. não. É. Haverá alguma Antes, eu digo restrição? antes da cirurgia, que é muito comum a gente encontrar isso, são as pessoas que procuram o emagrecimento, seja cirúrgico ou clínico, pela via da magia. Porque eu costumo dizer que tem uma magia no emagrecimento, e a magia de você resgatar um corpo saudável. Porém, não há solução mágica para o emagrecimento. Não. Há uma conexão com o seu desejo e a sua possibilidade de transformar o seu corpo, aceitando aquilo que é tão difícil sempre, o processo do emagrecimento. A gente precisa saber que não se engorda da noite para o dia e não se emagrece da noite para o dia, mesmo com cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica é o pontapé inicial para o emagrecimento. É. Ninguém emagrece do dia para a noite. Não. Então, é muito comum os pacientes trazerem: minha família achou que no dia seguinte da cirurgia, você ainda está gorda. Meu Deus, é o pontapé É inicial. desse jeito. É desse jeito. Exato. E a magia que existe no emagrecimento é realmente aquilo que as pessoas mais desejam, estar bem consigo mesmo. Mas isso não é uma mágica da noite para o dia. Não. É um processo no qual a pessoa precisa estar vinculada para que isso possa acontecer. E saber olhar para o desejo, porque os prazeres imediatos são muitos, né? São muitos. Exato. E olha só, na semana que vem, Lu, eu vou conversar com a professora Rosa Marques. E a gente vai falar um pouco sobre a questão do gozo atualmente na sociedade. Porque o gozo está muito presente, né? O gozo fora do seu lugar, fora do âmbito da sexualidade. É gozar como se fosse assim. Hoje nós temos a necessidade de ter o máximo de prazer em tudo. E não admitir nenhum desconforto. Nenhum desconforto. Exato. Mínimo que for. E como esse prazer ilimitado em tudo está presente na nossa sociedade em todos os aspectos. E isso impede o verdadeiro prazer tão necessário. Então, é a questão do limite que está presente. E na semana que vem eu vou conversar com a professora Rosa, que vai trazer toda a visão lacaniana do gozo e dessa relação do gozo com a sociedade atual. E depois, na outra semana, na semana do dia 18, se eu não estou equivocada, não, na outra depois, dia 18 é semana que vem, na outra, eu vou conversar com um paciente que fez a cirurgia pela segunda vez. Olha! Ele fez a cirurgia a primeira vez e emagreceu bastante e não cuidou. E ele tem uma tia que dizia para ele: Pedro, você precisa fazer o acompanhamento psicológico. E ele não ligou muito. Engordou tudo de novo. Aí fez a cirurgia de novo e aí ele me procurou. Ele me procurou e ele está ótimo. Ele já fez a cirurgia, acho que já tem uns 3 ou 4 anos. Manteve
Aí, em função da pandemia, nós precisamos interromper, mas a gente andou conversando, porque ele esteve participando também da nossa live, e ele, então, vai conversar comigo sobre esse processo que o levou a precisar optar por uma segunda cirurgia bariátrica, porque a necessidade é efetivamente de mudar o seu padrão alimentar. Sim. Não tem mágica do dia para a noite. Se a pessoa não muda internamente, não o vai. padrão... E você ia falar por que você se coloca como... Obesa e emagrecida, para eu nunca... Então fala um pouquinho, Lu, para eu para a gente nunca poder finalizar. eu nunca esquecer que essa é uma doença crônica, que ela precisa ser cuidada todo dia. Então, eu não sou magra, eu sou uma obesa emagrecida. Se eu não cuidar, como quem tem pressão alta, diabetes, ela volta. É verdade. E a gente precisa estar sempre falando sobre isso. Foi muito bom conversar com você hoje. Ai, adorei. E, olha, teve bastante gente. Eu peço desculpa para quem estava aqui, mas eu não sei o que aconteceu, mas o meu celular, eu acho que acabou a bateria, apesar de ele estar plugado, essas coisas que acontecem. A tecnologia, às vezes, nos tira o tapete. Mas foi muito bom, Lu. Gostei muito de conversar com você. Eu vou ficar por aqui, passo a palavra para você se despedir e a gente poder se reencontrar de novo numa outra ocasião. Vamos sim. Muito obrigada pelo convite. Disse, é sempre um prazer, eu sempre aprendo estando próxima a você. É sempre um bom papo. A gente não combina nada, a gente pensa um tema e é fácil, e sai gostoso esse papo. Então é isso. É ótimo. Obrigada. E fala, é toda quarta às 10 a live aqui no seu canal, né? No seu Instagram. Exato. Na semana que vem a live vai ser com a professora Rosa Metz, Rosa Geni Matz. E na outra semana, depois do 18, eu acho que é dia 30, é com o Pedro Marinho, que vai ser também muito elucidativo. E eu quero que vocês possam mandar para mim as perguntas que ficaram. Eu espero ter podido, que a gente tenha podido responder as colocações que foram feitas, mas se não se as pessoas não se sentiram devidamente respondidas, podem entrar em contato, e é sempre um prazer a gente poder tirar as dúvidas. Então, por hoje, a gente fica por aqui. Até a semana que vem. Até. Um beijo grande, Lu. Beijo, obrigada, Disse. Tchau.